Então você vai ver que a pergunta sua, Brian, não tá fora do contexto, faz sentido, né? E lembrando que ela não é 100% igual a este. Esse 20, este 100, boca a boca, 10, 7. Então, no caso, não seria... Na verdade, assim, se você parar e pensar numa parada respiratória, tem que analisar as causas. Quando o paciente tem um problema cardíaco, o problema é voltado mais para a fibrilação, né? Arritmias, que está causando esse acontecido. Quando eu tenho uma situação, por exemplo, de um afogamento, de um engasgo, que o paciente parou, se eliminou o corpo estranho pela técnica, ele está inconsciente, não respira, ele ainda tem pulso. Você tem que oferecer o que para ele? Oxigênio. Então você tem que analisar o que está causando a morte para o paciente. Hoje tem os 5Hs e os 5Ts do tratamento das emergências de parada de PCR. O que significa os 5Hs e 5Ts? Entendeu? Deixa eu só reforçar aqui. Cadê o passador? Eu coloquei no bolso. Deixa eu só reforçar para vocês, só para vocês relembrar, tá? Eu até lembro na minha cabeça, mas aí eu vou colocar para vocês verem os tratamentos. Agora um pouquinho só, tá? Vocês vão pegar, vocês vão olhar, se vocês vão mandar tudo no grupo lá. Tá vendo? Eu tenho aqui os 5Hs e 5Ts. A pergunta, como tem que tratar o paciente? Paciente que parou por hipovolemia. O que seria hipovolemia? Hemorragia interna ou externa. Qual que é o tratamento da nossa parada? Repor volume. Concorda ou não concorda? Então, se eu cheguei lá, o paciente está amputado, braço amputado, perna amputada, e ele está entrando em parada, se eu não tratar a causa, não vai adiantar, né, Lene? Vai adiantar? Não reverte, o paciente vai a óbito. Então, para a gente conseguir reverter, qual que é a diferença? Acesso venoso calibroso e reposição de volume. Por mais que eu consiga iniciar com a manobra de RCP padrão, protocolo inicial de suporte básico, começo a fazer, mas a minha enfermeira aqui, ó, ligada, preparada, de imediato pegou acesso, já começou a correr um acesso. Já foi estancada a hemorragia, eu fiz primeiramente o meu X. Adianta fazer acesso, fazer massagem se eu não tratei o X? Então eu posso chegar no parado aqui na parada agora, nesse momento, e observar uma avaliação rápida ali, e observei um monte de sangue no local, amputação de braço, amputação de perna, já peguei casos assim, e o cara está parado. Naquele momento, qual que é a prioridade? Estancar a hemorragia. Estancar a hemorragia. Top. E não, eu vou falar para você que nessa hora é meio difícil você pensar em compressivo, torniquete mesmo, entendeu? Torniquete porque é parada, eu tenho que fazer isso rápido. Qual que é o que está mais matando primeiro? O que matou o paciente, entre aspas? Hemorragia. A partir você começa a massagear inicialmente, porque a partir que você identificou, tratou a hemorragia, entendeu? Tratou a hemorragia, massagem cardíaca para tentar manter esse coração bombeando ativamente, tá? Eu vou falar de massagem cardíaca. E a partir que eu comecei a fazer massagem cardíaca, eu tenho que lembrar que é massagem e ventilação. Mas vai estar todo no momento preparado, massagem e ventilação, suporte ventilatório e massagem, tudo ao mesmo tempo? Não. Nem sempre. O colega começa fazendo massagem, que é prioridade, e a técnica de enfermagem vai fazer o quê? Um ou outro colega vai fazer o quê? Preparar com o ambu para ventilar. Entendeu? Para fazer a liberação da via aérea, e posicionamento do ambu e fazer as massagens e ventilação, que é, quanto que é a massagem? 30 por 2. 30 massagem e 2 ventilações. Certo? Então, até então que não tem vias aéreas liberadas, massagem, né, de 100 a 120 contínua. Tá? Eu vou explicar a massagem. Então, guardando bem na memória de vocês, tratei a hemorragia, massagem cardíaca, vias aéreas liberada, ventilação, eu vou fazer o C, A, B e o D. O que é o A? O que é o C? Massagem, o que é o A? Liberação, o que é o B? Ventilação, e o que é o D? Aqui não tem, não. Para partir para a parada, é outra situação. Aí já está mudando o contexto da avaliação do PHTLS, que já vai entrar o quê? Desfibrilação, ideia, tá? Então, o protocolo de parada modifica. Agora vamos mudar um pouquinho a conversa, né? Nós começamos falando de trauma aqui, de repente virou
PCR. Então, esse que é o assunto do nosso hoje, é misturar agora a PCR com o trauma que vocês estão estudando. Então, tratei hemorragia, tratei massagem, liberei vias aéreas, fazendo ventilação, protocolo de PCR, DEA. Mas eu falo para vocês assim, esse tratamento de hipovolemia, quais o ritmo mais comum que esse paciente vai apresentar na hora da avaliação do DEA? Na hora que você coloca a fase do DEA no peito do paciente. Qual que é o ritmo de PCR mais comum? Quais são os ritmos, 4 ritmos de PCR? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo aquela imagem na tela? Sim. Isso chama ritmo de PCR, ritmo de parada cardíaca. Aqui eu tenho um DEA, desfibrilador, externo automático, depois dá na ambulância o DEA que a gente usa. Tá? O nome já fala, desfibrilador externo automático. Ele tem uma bateria interna carregada, né, através das pás conectadas, posicionadas no peito do paciente. Ela vai ser, eu coloco a imagem para vocês aqui. Ela vai ser analisada, esses 4 ritmos. E quando eu colocar o DEA nos casos de trauma e hipovolemia, qual desses ritmos é mais comum que vocês acham? Acontecer, né? Inicialmente o paciente vai entrar em atividade elétrica, assim. Então acelera, de repente ele começa a fazer o quê? Começa a perder a força, entendeu? Não é ritmo de fibrilação e taquicardia ventricular igual esses uns estão aparecendo como primeiro aqui. E que em situações diferentes, vamos supor que estaria acontecendo mais isso aqui. Em que situações diferentes, no contexto geral, que estaria ocorrendo mais isso aqui? Hemorragia? A arritmia cardíaca, infarto, né, no caso, ataque à arritmia, né, um ataque subventricular, né, Laine? Então, o paciente desenvolve isso aqui. Então, o que acontece? Quando você conecta o DEA no peito do paciente, vamos supor que eu deixei da equipe massagem, vias aéreas, DEA, desfibrilador, tá? DEA para ela. Nesse contexto, massagem, ela sabe fazer massagem perfeita, ela sabe fazer ventilação, liberação perfeita e ela sabe usar o DEA perfeitamente. Primeiramente, o que ela vai fazer? Raspar o peito do peito do paciente, e o DEA, se tiver pelo, ele não reconhece esse ritmo. Se o peito estiver molhado, não adianta eu colocar em cima do molhado, porque o molhado vai impedir de reconhecer esse ritmo. E se o paciente usa marca-passo, não adianta eu colocar o aparelho em cima do marca-passo, por quê? Se eu colocar em cima do marca-passo, também não vai reconhecer esse ritmo. Então a gente tem que lembrar em certos detalhes na hora de instalar o DEA, o equipamento, que se o paciente tiver pelo no peito, não adianta colocar. Se tiver marca-passo em cima, não adianta colocar. E se tiver molhado, não adianta colocar. Então, quando eu chegar a convidar vocês, pega o DEA para mim, todos vocês socorristas, pega o DEA para mim, onde que fica o DEA? Fica na ambulância. Tá? Vamos falar para mim, vocês estão fazendo evento, é comum ter parada no palco? É comum ter queda no palco? Sim. Por que a gente pede para o pessoal ficar uma equipe de um lado e uma equipe do outro? Por quê? Geralmente ficar com a pranchinha, materialzinho básico lá, gente, se tiver alguma coisa, vocês acionam no rádio. Mas não é, Edu? Aciona no rádio, a gente já corre aqui. Se vocês estão trabalhando, se tiver alguma coisa, vocês sabem que lá na ambulância que vai estar aqui, entendeu? Então, esse posicionamento dos recursos de material, é importante que todos estejam cientes, porque quando acontecer, corra buscar esse material tem que estar em quanto tempo até a vítima? Quanto tempo você acha que esse material tem que estar até a vítima? Em até 5 minutos. Não existe 1 minuto. Às vezes pode ser que tenha 1 minuto. É importantíssimo. Se eu chegar lá, parada presenciada já está lá, né, Lene? Sim. Chegar lá, peguei a parada, já presenciada, já instalou o equipamento. Mas se eu não tenho a parada presenciada, eu começo a massagem, solicito ajuda primeiramente e começo a massagem.